Sejam então todos muito bem-vindos à edição do programa Logos. Desta vez temos o prazer de conversar com a engenheira Isabel dos Santos, ela que é empresária das telecomunicações, banca, é subejamente conhecido por aquilo que fez pela juventude angolana, no que diz respeito à atribuição de empregos. Desta vez achamos necessário e pertinente, tendo em conta uma medida que, digamos assim, que tomou o governo britânico na semana passada ou há 15 dias, que consistia essencialmente em congelar bens e imóveis, dinheiro de algumas pessoas ligadas enfim, a engenheira Isabel dos Santos, nomeadamente o seu diretor financeiro, Saraju, que de certa forma é uma massiva em que fala em uso, digamos assim, sem escrúpulo de dinheiros que podiam ser usados ou para serem canalizados para aquilo que são as ações sociais, como construção de hospitais e escolas. A engenheira fez um comunicado em que diz que não consegue perceber de que forma que essa medida foi tomada, porque não conseguiu se defender, e espera ter a oportunidade então de esclarecer esta perseguição, que no seu entender é uma perseguição com motivações políticas, eh, motivada pelo governo angolano. Engenheira Isabel dos Santos, muito prazer em tê-la aqui. Muito obrigada. É um prazer finalmente poder falar consigo e estar aqui no programa Logos. Muito obrigado. Eu costumo assistir o programa e é um programa que eu gosto, portanto, para mim é uma honra poder estar aqui hoje. Muito obrigado. Bem, eu comecei como vi na introdução, o caso de UK, que alegadamente tem as suas contas congeladas, tem os bens também congelados, fez um comunicado em que dizia que pretendia, pelo menos, ter a oportunidade de se defender de forma livre, sem que houvesse interferência, digamos assim, de uma massiva do governo angolano, que é uma perseguição política. Já algumas vezes disse que a justiça angolana, ou mesmo a portuguesa, tem sido instrumentalizada, e desta vez confia na justiça inglesa ou não? Bom, eu agradeço a oportunidade de poder apresentar o meu lado da história, porque eu acho que muitas vezes é isso que acontece, e efetivamente eu não tenho tido ocasiões de poder explicar ao público, de poder dizer às pessoas o que é que realmente está a acontecer e o que é que aconteceu. Queria fazer um bocadinho de história, porque alguns me conhecem, mas não todos. Ahm, eu sou empresária, comecei a trabalhar em 1996, portanto há muito tempo atrás, e sempre no setor privado. Eu não trabalhei em empresas públicas, eu não fiz parte do governo de Angola, eu não fiz parte, digamos assim, de nenhum ministério, nem do gabinete do Presidente da República. Eu não tive nenhum papel estatal e não trabalhei em empresas estatais. O único momento em que a minha vida privada, como empresária privada, vai para a esfera pública, digamos assim, para uma empresa estatal, é em 2016, quando estive na Sonangol durante 18 meses. Portanto, este comunicado que surgiu, e eu pessoalmente fiquei bastante surpresa, porque o comunicado dizia que eu estava à frente de empresas estatais, plural, várias empresas estatais, e que por causa disto é que havia a sanção. Eu fundei a Unitel, sou uma das sócias fundadoras da Unitel. A Unitel é uma empresa privada, foi fundada em 1998. Nós começamos como a segunda rede móvel e começamos uma empresa muito pequena. Não é a Unitel que é a Unitel de hoje. Nós começamos com, alugamos uns escritórios, Armazéns Carrapa, que era uma empresa de Benguela, tinha uns armazéns no Quina X, nós aluguei ali o espaço, um rechão e o primeiro andar. No restão nós fizemos uma loja pequena e o primeiro andar era o nosso escritório. Começamos assim, com cerca de menos de 50 trabalhadores, tínhamos no início 5.000 clientes, portanto era realmente uma empresa pequena. Com o tempo ela foi crescendo e tornou-se, e quando eu digo com o tempo foram 20 anos, porque de 98 até 2024 vamos falar, quase 25 anos de empresa. E para iniciar essa empresa, qual foi a proveniência dos fundos? Fundos próprios? Portanto, eu investi os meus fundos, tinha meus fundos próprios, já tinha tido, porque antes de eu ter a Unitel já tinha alguns outros empreendimentos. Na altura, eu acabei a minha faculdade em 94 e cheguei em Angola, era uma altura em que, digamos assim, havia algumas oportunidades de negócio e eu comecei a trabalhar de uma maneira muito simples. Eu tinha um armazém em São Paulo, tive uma licença para poder comprar cuca, na fábrica da cuca, e fazia distribuição. Era distribuidora, comprava, revendia.
há várias pessoas que me conhecem, o grupo AC Silva também trabalhou naquela altura, são várias empresas que naquela altura faziam isto, no fundo eram grossistas, compravam e revendiam, e comecei assim a ganhar, digamos assim, o meu primeiro dinheiro. Depois fundei e criei um bar de praia, um pequeno restaurante, o Miami Beach, com outros sócios também, que se tornou conhecido, porque a gente fazia eventos, festas, promoções também, e aos poucos fui melhorando algum dinheiro. Hum, e com esse dinheiro, que era pouquinho, mas que já dava para investir alguma coisa, comecei a estudar uma rede móvel. No início era uma rede de Motorola, walkie-talkie. Portanto, eu comprava rádios walkie-talkie, Motorolas, e alugava os rádios. Alugava os rádios, tínhamos feito algumas antenas relay e alugava os rádios às empresas de construção civil, porque havia aqueles trabalhadores da obra, alugava às empresas de segurança também, e já tinha alguma experiência, digamos assim, em telecomunicações e algum capital. E na altura, associei-me a um outro a um outro investidor e começamos uma empresa relativamente pequena. Mais tarde vendemos uma participação à Portugal Telecom, que comprou 25% e vendemos 25% à Sonangol. A Sonangol não pagou em dinheiro, ou seja, não nos deu dinheiro pela empresa que tínhamos. A Sonangol fez um investimento com alguns equipamentos, na altura, no ano 2000, 2001, com alguns equipamentos, porque eles tinham adquirido alguns equipamentos, algum deles até nem eram equipamentos que estavam a usar e que estavam tanto ou quanto obsoletos, e então eles fizeram-nos uma proposta de adquirir 25% da Unitel, tanto da Sonangol, e nós concordamos em troca de alguns equipamentos. Ou seja, eles compraram, pagaram os 25%, a Sonangol pagou os seus 25%, com alguns equipamentos que entraram para dentro da empresa. Certo? Não, e foi assim, a empresa começou muito pequena. Nós começámos com cerca de 30 antenas. Preciso ter a dimensão que não é esta empresa grande. E éramos 4 sócios, portanto, eu, a Portugal Telecom, a MS Telecom, que é a Sonangol, e o Grupo Geni. Éramos 4. Começamos aos poucos tínhamos primeiro 5.000 clientes, depois crescemos para 10, e todo o dinheiro que fomos ganhando ao longo da operação, nós fomos sempre reinvestindo. A nossa política de reinvestimento era muito forte. Muitas vezes nós nunca distribuímos a totalidade do resultado. Pelo menos metade do resultado era sempre reinvestido na rede. E a minha ambição, porque eu sou engenheira de formação, né? Portanto, eu sou engenheira de formação e tive o gosto de ser a primeira pessoa a desenhar a rede mesmo da Unitel. Ainda me lembro da primeira antena, que a gente chamava Blue House, que era ali em cima no Morro da Luz, e que foi muito difícil porque era ao lado da casa do comandante Pedalé, e ele era, na altura, tinha sido o antigo ministro da Defesa, então era difícil colocar lá antenas. Algumas reservas, sim. Mas conseguimos explicar que aquilo era privado, que não tinha, portanto, que era para o bem de todo mundo e conseguimos construir a rede. Eu desenhei a primeira rede, que foi em Luanda, a Benguela, Huambo, depois mais tarde fomos aos poucos para outras províncias. É preciso perceber que em 98 havia guerra, em 99 havia guerra, em 2000 havia guerra, 2001 havia guerra, 2002 havia guerra. Então a Unitel é construída quando ainda há guerra em Angola. E o cenário da guerra em Angola é muito diferente de hoje. Praticamente a circulação era muito difícil, montar equipamento, transportar equipamento com uma província e tudo mais, eram coisas muito difíceis. Não é Angola que é hoje, em que as pessoas circulam livremente e tudo mais, mas nós fomos com coragem e também fizemos uma grande aposta na juventude. Mas, sem querer cortá-la, de onde é que nasce essa perspectiva de que terá usado fundos estatais para capitalizar para usar na Unitel? Uma coisa é certa, a Unitel era o único player no país na altura, não é? Era o segundo. Então, sim, A primeira é a Movicel, sim. A Movicel nasce em 91 e é uma empresa grande. Portanto, quando a Unitel nasce, a Movicel é líder do mercado. E durante muitos anos a Movicel é muito maior que a Unitel. sim, mas a Unitel depois passou a ser o player hegemónico, digamos assim, das telecomunicações. Depois de 6 anos ou 7 anos. E isso foi devido pela estratégia que nós aplicamos. Primeiro porque a nossa rede foi desenhada com uma qualidade diferente. Eu sempre tive, a minha responsabilidade na Unitel era essa, era de fazer o desenho da rede, a engenharia.
sempre tive como base a qualidade, que a qualidade tinha que ser muito boa, que é para podermos atrair os clientes. Por exemplo, a Movicel tinha todos os clientes estatais, portanto o Estado só trabalhava com a Movicel, todas as empresas do Estado só trabalhavam com a Movicel e nós, como Unitel, não tínhamos empresas do Estado ou o Estado como cliente. Nós estávamos a vender para o setor privado, então tínhamos de ter qualidade para poder concorrer. E o Estado nunca pôs dinheiro na Unitel. O Estado angolano nunca nos deu subsídio, nós nunca recebemos investimentos do Estado, nunca recebemos financiamentos do Estado, nenhuns. Zero. Realmente zero. A Unitel foi feita, como eu disse, no início a Sonangol comprou 25% em troca de alguns equipamentos. Eles tinham alguns contentores que tinham alguns equipamentos, e eram equipamentos muito limitados, alguns geradores e alguns equipamentos de telecomunicações em contentor. Mas era realmente muito, muito limitado. Isso foi uma compra. Nós vendemos a participação e eles pagaram com alguns equipamentos. Depois disto, vir a ferir que o Estado tenha posto dinheiro na Unitel, não é verdade. A Sonangol passou a ser, digamos assim, passa a expressão, a vaca leiteira que sustentava muitos negócios em Angola. Portanto, se calhar começa aí a suspeição de que a Unitel efetivamente tenha recebido fundos da Sonangol. Pode ter sido, mas acredito que não, porque quem acompanhou a história da Unitel, e acredito que a Angola toda acompanhou a história da Unitel, a Unitel é realmente a primeira empresa privada que começa a ser gerida com uma cultura privada. Porque antes da Unitel existir, havia, claro, empresários vários e tudo mais, e alguns deles muito bem-sucedidos, pessoas por quem eu tenho muito respeito, mas a Unitel, talvez pelo setor que ocupa, porque ela vende, digamos assim, para o público em geral, era uma empresa mais visível e começa a desenvolver uma cultura empresarial privada e diferente. Uma empresa muito estruturada, a usar já sistemas muito sofisticados, mais modernos, desde que seja a sua contabilidade, o sistema de distribuição, por exemplo, dos equipamentos, as lojas. Nós entramos com um conceito de lojas que eram mais modernas, diferentes, que pareciam as lojas da Apple, aquelas lojas brancas e tudo mais. O atendimento ao cliente, começamos a atender pelo telefone as pessoas com as preocupações do cliente, não era preciso ir fazer bicha para reclamar, nós tínhamos o call center. E de igual modo foi a recarga. Realmente nós criámos a recarga, aquela raspadinha, Raspadinha, sim. e isso fez a diferença. Isso foi o nosso, digamos assim, a nossa grande vantagem em relação à Movicel, porque na altura as pessoas na Movicel era tudo pós-pago. A Movicel não tinha pré-pago. E depois então torna-se eclética no ponto de vista dos negócios. Saiu da Movicel, foi para... Não, eu na Movicel nunca tive. Movicel não, e na Unitel foi para criou o Candando, Sim. criou a Zap. A Unitel foi crescendo, então o que eu queria dizer é, quando fala em relação, vou responder concretamente à relação das sanções britânicas. Eu acho que há uma desinformação. Há uma desinformação propositada das autoridades angolanas ao governo britânico quando afirmam que a Unitel é uma empresa estatal. A Unitel não é uma empresa estatal, sempre foi uma empresa privada, toda Angola viu, toda Angola acompanhou, sabe disso, eles viram o nosso crescimento, aliás, graças aos nossos clientes nós crescemos, por isso é que a gente chama que é a família Unitel, porque realmente foram os nossos clientes, por escolherem o nosso serviço e estarem connosco, que nos fizeram ser o sucesso que nós somos hoje. Mas somos do ramo privado. E aí vemos no anúncio da Embaixada Britânica um grande erro factual, que dizem que a Unitel é uma empresa estatal. A Unitel só se torna uma empresa estatal em 2022, quando o Estado confisca as participações da Geni e as minhas participações. Portanto, eles chamam de nacionalização, não é uma nacionalização, foi um confisco, porque nós nunca fomos compensados, e sabe-se que qualquer nacionalização tem sempre uma compensação, nunca houve compensação alguma, e isto em 2022, ou seja, ao chamar a Unitel empresa estatal, obviamente que não está correto. Por isso eu acho que há realmente uma desinformação das nossas autoridades, às autoridades britânicas, quando dizem que a Unitel é uma empresa estatal. A Unitel não é uma empresa estatal, a Unitel é uma empresa privada que foi nacionalizada, confiscada em 2022. Muito bem, vamos agora para Sonangol. Em 2015, o executivo angolano convidou-a
apresentar, digamos assim, condições para que a Sonangol pudesse ser mais rentável e que apresentasse resultados profícuos, não é? Resultados palpáveis. Penso que em 2016 a Sonangol passou a dar dinheiro ao Estado, coisa que não dava há alguns anos, não é? Portanto, quero perceber como é que se gerou a percepção de que foi o Presidente da República que a colocou, digamos assim, como Presidente da Missão da Sonangol, uma vez que, afinal, foi o governo angolano, o executivo angolano, que a convidou a apresentar esta proposta. Fernanda, eu vou responder esta pergunta, mas há um ponto que eu realmente não toquei, que era o seguinte. No comunicado da Embaixada Britânica, eles falam de 440 milhões, não é? Em libras são... Não, eles falam 350 milhões de libras. Que é 440 milhões de dólares. Sim. E dizem que isto é dinheiro que foi tirado do Estado angolano ou de Angola, que foi desviado e que podia ter usado para E escolas. assim, eles falam em o uso não escrupuloso de pessoas que desviaram fundos, que prejudicaram os seus países, porque este dinheiro podia ser canalizado para a construção de escolas e hospitais. Portanto, isso é uma massiva do Sim. governo britânico, o Partido Labour, em que fez este comunicado perentoriamente. Não foi só a engenheira Isabel, há mais pessoas envolvidas neste caso. Mas vamos ver, Vamos perceber de que forma é que este montante avultado, não é? Exatamente. Então, o que é que são estes 440 milhões? O que é que são estes 300 milhões de libras ou 440 milhões que fala o comunicado britânico? Isto são transações privadas perfeitamente legítimas da aquisição pela Unitel Internacional das ações da empresa NOS, em Portugal. Sim. São 7 empréstimos que existem e que são feitos pelos sócios da Unitel, pela Unitel, à Unitel International Holdings. Estes empréstimos estão registrados nas contas, são aprovados pelos sócios da Unitel em Assembleia Geral, são todos eles licenciados no BNA, são aprovados pelo governador do BNA, portanto temos os BAPICs para poder converter os kwanzas em dólares, porque nós sabemos que a Unitel ganha em kwanzas, nós não temos dólares. Para comprar os dólares temos que ir ao BNA e mostrar ao BNA a razão porque é que a Unitel quer comprar estes valores, e são valores avultados. Apresentamos o contrato para licenciar, o contrato da compra das ações da NOS. Quem aprova naquela altura, o governador do BNA, é o governador Massano, José Lima Massano. Como sabemos, hoje, José Lima Massano é o ministro de Estado. Por isso é que eu digo que é uma desinformação das autoridades, porque se a pessoa, se o governador do banco da altura aprovou... Está a querer sugerir o quê? Que este dinheiro saiu de Angola de forma lícita, no caso? Completamente. Aliás, não estou a sugerir, estou a afirmar que é diferente. Estou a afirmar porque como poderia sair de outra forma? Não saiu de avião. São transações financeiras que foram feitas da Unitel, que a Unitel pediu e licenciou junto ao Banco Nacional de Angola, junto ao Ministério das Telecomunicações, junto ao Ministério da Economia, e foram para comprar as ações da NOS. A NOS Zone é uma empresa da Bolsa, cotada em Portugal. Portanto, o nível de due diligence, o nível de verificação, quando se faz uma aquisição na Bolsa, é dos mais rigorosos que existe. E isto foi feito em 2012 e 2013. Estamos a falar há mais de 10 anos atrás. A engenheira Isabel não tem muita credibilidade na justiça angolana, para podermos perceber. Acha que o governo angolano teria capacidade de dissuadir ou persuadir a justiça britânica? Acha isso execuível? Mas, Erlander, isto não está na justiça. Esta decisão não é uma decisão da justiça. Ou seja, isto é uma decisão de um ministro. É de um ministro britânico, do ministro das Relações Exteriores britânico. Então é do ministro, é do governo, é uma decisão política. Esta é que é a questão que eu digo. São decisões políticas. Por isto é que esse processo é todo político, porque se não fosse político, não teria sido um ministro britânico a fazer tal afirmação. Teria sido um juiz. Mas não foi. Foi um ministro. Então vou reformular a pergunta. Acha que o governo angolano teria capacidade de persuadir o ministro britânico, o ministro Lamy, penso que é assim que se chama, para então tomar essa medida? Eu tenho a certeza que sim, porque inclusive é isto que afirma a própria TPA. Se nós formos ver o programa da TPA que foi emitido depois do anúncio das sanções, dizem isto é uma vitória diplomática do governo de João Lourenço. Portanto, é uma fonte oficial do governo que está a dizer que é uma vitória diplomática.
E aí é que eu digo, as nossas autoridades estão a dar informação errada às autoridades britânicas e levá-las a tomarem decisões políticas que até são más para o nosso próprio país, porque afetam a nossa economia. Mas não há aqui um paradoxo, porque também no seu comunicado solicita que lhe seja dar a oportunidade de se defender e de provar que efetivamente este dinheiro, o congelamento dos seus bens são ilícitos, não? Portanto, Que é que é? se me está a dizer que o governo angolano conseguiu dissuadir o governo britânico, então porque é que recorre aos mesmos meios e ao mesmo governo para resolver a sua questão? Exatamente. Na Inglaterra, portanto, no Reino Unido, antes de uma decisão destas ser tomada, não há uma espécie de um inquérito. Nós poderíamos acreditar que houve tipo um inquérito, uma investigação e isto foi uma conclusão. Mas não há um inquérito. Por exemplo, eu nunca fui chamada pelas autoridades britânicas ou pelo governo da Inglaterra ou do Reino Unido para me perguntar seja o que for. Nunca me foi pedido nenhum esclarecimento, nunca me foi pedido nenhum documento, não houve verificação alguma, porque acredito que se tivesse ouvido a verificação, estes 7 contratos de empréstimos estão registados no BNA. Estão registados nos livros e nas contas da Unitel até hoje, até a data, que são auditadas pelo auditor, o Estado reconhece, e mais, a própria Unitel reconhece que concedeu esses empréstimos. Então, este dinheiro nunca foi do governo angolano, nunca foi do Estado angolano, não saiu do OGE, não saiu do Ministério das Finanças, saiu de onde? De uma empresa privada, porque em 2012, 2013, como eu expliquei, a Unitel era uma empresa privada. Infelizmente, não me foi dada a oportunidade de poder fazer esse esclarecimento, porque acredito que se houvesse um mecanismo ou um sistema em que antes de tomarem essas decisões, essas sanções são decisões horríveis. Se houvesse uma investigação, um inquérito, ou fossem pedidos alguns esclarecimentos antes de uma tomada de decisão política dessas tão impactante, com certeza o Reino Unido não viria a afirmar que estes 440 milhões pertenceram ao Estado angolano. Então crê piamente que esta decisão pode ser revertida? Eu estou a fazer o apelo da decisão, quero demonstrar mais, porque quando o ministro Lamy diz que eu não contribuí para a construção de infraestruturas e bem-estar do meu país, bem, eu acho que é um erro grande. Não foi isso que ele disse. Ele disse que o dinheiro poderia ser usado para a reconstrução do país. Não, mas diz também mais, diz também que Mas nunca contribuiu para gerar empregos ou para a construção social. não, por acaso diz e afirma isso. E só quero fazer lembrar que a Unitel construiu a maior, eu quando liderava a Unitel, e a Unitel construiu a maior rede de fibra óptica do país. Nós fizemos um investimento privado, sem dinheiro do Estado, sem apoio do Estado, sem empréstimos do Estado, sem financiamento do Estado, de mais de 3 mil milhões de dólares em fibra óptica. Há hoje a fibra óptica que vai de Cabinda ao Cunene, de Benguela até o Mochico, em todas as cidades, todas as capitais são cobertas. Então, isto é um grande investimento que nós privados fizemos no nosso país. E construímos muitas outras coisas. Eu, pessoalmente, investi muito. Todos os anos, o meu grupo empresarial deu formação a mais de 2 mil jovens. Muito bem. Vamos voltar então ao Sonangol. Ele tinha feito a pergunta previamente, quando em 2015 é então convocada, digamos assim, lançam um desafio para ver se conseguia então reformular ou fazer com que a Sonangol conseguisse então gerar lucro e conseguisse ter um outro desenvolvimento, não é? É convidada pelo ministro, penso que na altura, ministro das Finanças, Armando Manuel, para este desafio, e queria perceber se efetivamente os resultados foram significativos e quando lá esteve, o que é que de facto conseguiu perceber, qual foi a sua percepção, uma vez que também entregou um relatório ao presidente João Lourenço, muito antes de ser presidente, com o estado das contas e de como se encontrava a empresa. Pois, queria ouvir o seu comentário em relação a isso. Esta tem sido uma história muito difícil para mim, de um ponto de vista pessoal, porque apesar de eu ter afirmado várias vezes e ter comprovado várias vezes o trabalho que foi feito na Sonangol, continua a haver uma narrativa que não houve trabalhos realizados na Sonangol, que não houve mudança na Sonangol, que não houve a reestruturação. Portanto, há uma narrativa falsa. E
já lá vão 7 anos que esta narrativa continua. Por mais provas que eu apresento, por mais que eu tenha vindo a público e dizer, a Sonangol estava numa situação muito difícil em 2015. O petróleo estava muito, muito baixo. Para vermos, hoje o petróleo está a $80, 80, 88, 90, 100. Naquela altura o petróleo estava a 14, a 12, a 15, a 16. Portanto, o preço do barril não chegava para pagar os custos da empresa, para pagar os salários, para pagar os investimentos, para pagar os empréstimos. A empresa estava numa situação muito complicada. E na altura o Ministro das Finanças, com quem eu reunia-me raras vezes, mas reunia-me às vezes por questões de trabalho, por questões empresariais, numa das ocasiões conversou comigo e disse: Engenheira Isabel, você é empresária, é do setor privado. Nós gostaríamos de ter uma visão do setor privado de como é que nós poderíamos tornar a Sonangol e o setor petrolífero mais eficaz em Angola. Apresente-nos uma estratégia, uma visão. E realmente aí eu trabalho com os consultores, convido um grupo de consultores para me apoiar, porque eu acredito que estes trabalhos são multidisciplinares. O que é que eu quero dizer com multidisciplinar? Tens que analisar a parte financeira da empresa, mas tens que analisar também a parte jurídica, tens que analisar a parte dos trabalhadores, se estão corretamente enquadrados, estão nos sítios certos. Tens que analisar a parte dos processos internos, as pessoas estão a fazer corretamente o seu trabalho, a parte operacional. Então, é, digamos assim, um mapa com várias peças e precisas ter vários peritos melhores do mundo para É, conseguir fazer esse jogo. é acusado de ter feito uso excessivo de consultores ou de consultoria. É verdade, Isso é é uma outra verdade. conversa. É verdade, mais de 150 consultores, trabalhavam das 9 às 10. Eu recebo essa crítica, bem, percebo que sim, mas e quero explicar porque é que eu tomei a decisão de realmente ter muitos consultores a apoiarem. Primeiro é que a Sonangol não é só uma empresa. Nós estamos a falar de um grupo de cerca de 90 empresas, das quais 30 empresas principais. Então, há a Sonangol que trabalha com petróleo, mas nós temos a Soner, por exemplo, que é de aviões. Sim. Temos a Clínica Girassol, que é Imobiliária também. saúde. Exatamente. Fugimos um bocado do core business e estamos a fazer outras coisas, não é? Então, quando tens tantas valências diferentes, vais ter que realmente ter uma equipa grande, porque tens que dedicar umas 4 ou 5 pessoas para cada um daqueles projetos de reestruturação. Por exemplo, no caso da Soner, nós tínhamos 5 consultores dedicados só à Soner. No caso da Girassol, tínhamos 10 de consultores que eram especializados em saúde e gestão hospitalar, porque a Girassol não é só o hospital que tem em Luanda, ela também tem clínicas no país todo. Portanto, é uma operação grande. No caso da Soner, é aviação, mas é helicópteros, portanto, asa fixa, é aviões pequenos, voos nacionais, mas também voos internacionais para os Estados Unidos. Certo. Portanto, são empresas relativamente complexas. Se alocar 4, 5 ou 10 consultores por cada empresa, efetivamente dá este número elevado. E foi isto que aconteceu. Nós tivemos estas pessoas e trabalhamos de forma muito intensa, porque eu queria andar rápido, eu gosto de andar rápido, eu gosto de ser um gestor eficaz. Gosto daquela velha máxima que tempo é dinheiro, portanto, quanto mais rápido a gente reestruturar a empresa e torná-la rentável, melhor. Eu trabalho pela rentabilidade. E o que eu queria na Sonangol era dar rentabilidade ao acionista. Muito bem. Ao Sem querer, acionista, Estado. sem querer digamos fugir da assim. questão. Pronto, então chega a Sonangol e o que é que percebeu? Qual foi o diagnóstico que fez? Primeiro, que a situação estava muito complicada. Havia muito, muito pouco dinheiro em caixa. Não havia dinheiro para pagar os contratos de financiamento, os empréstimos que a Sonangol tinha. Portanto, estávamos à beira do default. Havia dificuldade em pagar salários e havia muitos projetos na Sonangol que não eram viáveis. Elefantes brancos, que só sugavam dinheiro à empresa, mas que nunca iam ter rentabilidade. Muitos. E também muitos contratos que tinham um valor 2 ou 3 ou 4 vezes superior ao verdadeiro valor. E esta informação consta do relatório que deu o presidente João Lourenço. Consta. Eu dei um relatório grande, com muita informação. Fiz uma apresentação com muita informação. Falei dos vários tópicos, dos vários projetos que não eram viáveis e que tinham sido mal construídos. Alguns deles, acho que não foi só negligência. Acho que houve mesmo desvios.
porque não faziam sentido e continuam a não fazer sentido. Consegue enumerar alguns elefantes brancos que tenha encontrado? Claro, a refinaria do Lubito. Foram gastos mais de $1 bilhão em terraplanagem. $1 bilhão em terraplanagem para a refinaria de Lubito. É preciso Para imaginar. terraplanagem. Terraplanagem. Só terraplanagem. Mais de $1 bilhão só para terraplanagem. A refinaria de Lubito está a ser construída em cima de uma montanha. Bom, uma falésia, que tem mais de 40 metros de altura acima do nível do mar. O petróleo não se pode bombear para cima. Petróleo viscoso, é grosso. Petróleo bruto, se você tiver o barco no mar e a refinaria em cima, vai pôr a bombear do barco para cima. Vai gastar muito, muito dinheiro com bombas gigantescas para conseguir levar pela conduta acima. Outra questão é o próprio porto do Lubito, o calado. Tem pouca profundidade. Tem pouca profundidade. Então, houve um problema, é que a localização onde esta refinaria foi escolhida não estava certa, não estava correta. E os diferentes gestores que lá tiveram, ninguém teve a coragem de dizer isso. Eu tive. Eu disse, aqui, este projeto vai ser no Fato Branco, não vai funcionar, vai ser uma refinaria que vai ser muito cara de explorar, por causa dos custos, para além dos problemas de logística que tem, como a questão do porto. E os contratos, só o contrato de engenharia, de desenho de engenharia, eram $600 milhões. Só para desenhar, só a engenharia. Portanto, eram assim volumes muito, muito elevados. E eu comecei a destapar estas coisas, porque eu sou frontal. Eu fui para Sonangol para tentar fazer algo pelo meu país. Não por mim, porque felizmente, quando eu fui para Sonangol, já era uma pessoa rica, já tinha ganho muito dinheiro nas minhas empresas privadas, não no ramo estatal, porque eu nunca fiz obras para o Estado, nunca construí uma estrada para o Estado, ou tive uma obra, a primeira obra que eu comecei, ou que eu ia começar, as primeiras 2 obras que eu ia começar a trabalhar no Estado era em 2017. E que nem chegaram a Engenheira, acontecer. mas sem querer cortá-la, eu acho que isso é importante para o país, para que percebamos isso, a gravidade daquilo que se passava na Sonangol. Esta questão do Porto Lubito conseguiu rastrear e conseguiu perceber se essa subfaturação, aonde é que ia ter, se eram empresas de quem, se havia brancamente dinheiro, se havia desvios de dinheiro, porque a Sonangol teve outros presidentes do Conselho de Administração que antecederam, o engenheiro Manuel Vicente, o engenheiro Kim David, portanto, indivíduos que gozam de alguma reputação do ponto de vista técnico, das suas capacidades. Não estou por aqui em causa a sua envergadura intelectual, mas custa-me acreditar que não tenham percebido que esses dois investimentos eram praticamente estéreis. A mim também me custava, mas percebo hoje que talvez o interesse não fosse efetivamente fazer empresas e projetos que funcionassem e que fossem rentáveis para os angolanos, e que os interesses eram outros. Este não é só o único projeto. Há outros projetos que foram feitos pela Sonangol, onde a Sonangol no fundo servia de vaca leiteira e que alimentava projetos que nunca teriam rentabilidade e efetivamente contratava muitos serviços, contratava a quem? A empresas que estavam ligadas à administração da Sonangol. Isto está no meu relatório. Esta é a razão que me perseguem. Porque efetivamente, eu tacitamente digo. Sim, mas esse relatório, se foi entregue ao João Lourenço, também terá sido entregue ao seu pai, naturalmente. E qual foi a sua reação? Como sabe, a passagem de pastas, ou seja, a saída do Presidente dos Santos, era em 2017, que é exatamente na altura em que eu estou na Sonangol. Sim, mas eu quero assumir que o relatório tenha sido entregue muito antes, naturalmente. E como foi solicitado pelo Presidente dos Santos, é que eu reunisse, ainda em 2016, com um candidato, General João Lourenço, e como ele seria a pessoa que depois continuaria, portanto, porque ele, se ganhasse as eleições, seria o Presidente de Angola, que ele já tivesse conhecimento deste relatório e que tomasse depois as medidas necessárias e continuasse com este trabalho. Não acha que isso foi uma fuga para a frente? Passar essa responsabilidade para o Presidente? Pelo calendário, considerando que nós já estávamos, porque eu entro na Sonangol em junho de 2016. As eleições já estavam marcadas para
setembro de 2017. Eu começo a ter, digamos, os primeiros resultados dos trabalhos que estamos a fazer 6 meses depois de entrar, porque uma pessoa quando entra tem que primeiro perceber, tem que ter a certeza do que é que está a falar. Eu tinha que ver que efetivamente tinha que comprovar, tinha que ter informação. Portanto, só mais ou menos, digamos assim, alguns meses depois de estar na Sonangol é que nós começamos a ter um quadro do que é que efetivamente está a passar. E eu acho que pela continuidade que se queria dar, porque este era o lema, vamos corrigir o que está mal Para melhorar o que está bem. e melhorar o que está bem. Portanto, havia aqui uma intenção de continuidade. Eu acho que por isso é que há uma preocupação do Presidente dos Santos em envolver desde o início o Presidente Lourenço na melhoria da eficácia e da gestão da própria Sonangol. Bem, pois, mas o que me parece é que se está a perseguir o mensageiro, não é? Porque, na verdade, a ideia com que se fica, depois daquilo que acabou de explicar, é que foi efetivamente a única pessoa que conseguiu destapar o tapete. Porque os outros administradores, de certa forma, cobriam-se, protegiam. É isso que está a tentar dizer. E continuam até hoje. Eu sempre trabalhei por Angola, por amor a Angola. Eu podia ter trabalhado em qualquer lado do mundo. Não, eu escolhi viver para Angola. Quando eu estudei na Inglaterra, escolhi viver para Angola. Escolhi dedicar-me ao meu país, escolhi ser empresária privada, não ir para o setor público. E a mim dói-me ver que há realmente pessoas que não estão interessadas em fazer desenvolver o país, em realizar projetos e gerir os bens e os recursos do país em prol do país. Por outro lado, tenho de perguntar se quando é que começou a perceber que talvez não tivesse sido boa ideia ter ido para o Conselho de Administração da Sonangol. Foi uma boa ideia porque eu quero projetar, a vida é longa. Foi uma decisão muito difícil. Foi pessoalmente difícil porque eu tive que deixar as minhas empresas privadas, tive que deixar o que estava a fazer. Foi difícil também porque percebia que ia arranjar muitos inimigos, coisa que fiz. Mas era importante porque a Sonangol precisava e o país também precisava. Portanto, até aí eu acho que foi boa ideia. Eu acho que o trabalho que eu fiz realmente mudou muito a empresa. Teve um impacto positivo. Disso eu estou segura e confiante até hoje. Não tenho dúvidas que o trabalho que eu realizei e muitas das peças que eu deixei estão a ser usadas ainda pelo Conselho de Administração hoje. Muita da estratégia, dos documentos, dos programas de reestruturação, até hoje o Conselho de Administração da Sonangol continua a usar. O que acontece foi o depois. Foi a entrada do Presidente João Lourenço no poder e a atitude que ele toma pessoalmente quando entra no poder em relação à minha pessoa. Pagamentos feitos a posteriori a nomeação de João Lourenço pela Sonangol. Isto também gerou celeuma e parte dos problemas também vem daí, não? Quando refere a pagamento a consultores, Das consultores, sim. esta história que está. Estamos a falar Esta história está. Mackenzie, Dawson Consulting Group, a PwC também, não é? O que se alega é que esses pagamentos não foram feitos. Exatamente. Portanto, nós trabalhamos na Sonangol como Conselho de Administração, apoiado por um grupo de consultores desde junho de 2016 a novembro de 2017. Foi muito trabalho feito. Deste período todo, os vários consultores que existiam, porque não eram só um, eram várias empresas, como eu já expliquei, eram mais de 30 empresas a serem reestruturadas, a Sonangol é um grupo de 90 empresas, o trabalho foram 138 milhões de dólares. Parece um valor muito elevado, mas se nós dividirmos esse valor pelo número de empresas que era, porque estamos a falar de Sonangol Pesquisa e Produção, Soner, Girassol, Sonangol Logística, várias empresas estavam a ser reestruturadas. Mas continua a ser um valor elevado. Não. Milhões de dólares continua a ser muito elevado. Por acaso não, porque comparativamente ao ano anterior a este, o PCA Lemos, Francisco Lemos, tinha gasto 248 milhões. Ou seja, no ano anterior, o custo com consultoria que a Sonangol pagou foram 248 milhões. Eu fiz uma poupança. Portanto, diminuí os custos, negociei com os consultores e diminuí. Não aumentei. Pelo contrário, diminuí. Destes 138 milhões, 100 milhões destes pagamentos foram autorizados e assinados diretamente pelo PCE. Quem é Não o por PCE? Paulino Jerónimo. A contratação dos consultores foi toda aprovada no Conselho de Administração da Sonangol, com o voto favorável dos administradores.
eu abstive-me. Exatamente por acreditar que um dia poderia estar onde estou. Porque E estes pagamentos feitos num contexto em que a Sonangol já estava em pré-falência técnica, digamos assim. Portanto, não considera que o valor, enfim, embora tenha sido menor comparativamente ao ano passado, mas nós entendemos que duas coisas erradas não fazem uma coisa certa, naturalmente, né? Consigo perceber que conseguiu diminuir estes custos, sim, mas seja como for, a Sonangol já apresentava índices e níveis muito grandes de falência técnica. Uma empresa que investiu centenas enfim, não direi centenas, mas dezenas de milhões em formação de quadros nacionais que tiveram nas melhores escolas, nas melhores universidades do mundo. Como é que depois temos dificuldade em conseguir angariar potencial humano para levar a empresa para a frente? Há aqui uma grande incongruência. é uma excelente pergunta, porque eu tenho ouvido esta pergunta e sempre quis responder. 138 milhões é um número grande? Sim, é um número grande. Dividido pelo número de empresas e pelo número de pessoas que trabalharam, é um número razoável e muito mais baixo do que o resto da indústria petrolífera. Quando uma empresa está numa situação de pré-falência, é quase que como quando um corpo humano está muito doente. E a questão que eu pergunto: vai ao médico? Vai pagar a consulta médica? Vai comprar o medicamento? Vai tomar o medicamento? Para sobreviver, vai ter que fazer. Para uma empresa se reestruturar, não consegue se reestruturar e não consegue sair da situação precária só com os seus próprios meios, sem ter um médico, um medicamento, um tratamento. E é isto que se vai à procura. Quando se vai à procura de consultoria de alto nível, é porque estas pessoas têm a experiência e são peritos e já tiveram noutras empresas com o mesmo tipo de problemas, já têm a experiência e podem nos ajudar nas soluções. Mas o problema não se resolveu. A empresa continua nos cuidados intensivos, engenheiro. Não, na minha altura resolveu-se, Quando é porque eu, que eu foi? mudei na. Quando o quê? Não, mas eu não, eu quando saí em 2017, portanto, eu saí em novembro, o Carlos Saturnino entrou a seguir a mim e logo em 2017 ele apresentou um resultado positivo, com lucros. Outro resultado positivo foi que nós diminuímos os custos operacionais da empresa em 40%. Nós fizemos o turnaround da empresa, conseguimos honrar os financiamentos que estavam em default. Nós não deixamos nenhum financiamento em default. Diminui a dívida. Portanto, Angola importa combustível, né? A Angola importa, a Sonangol, para Angola importa gasolina e gasóleo. E a dívida dos combustíveis, quando eu cheguei, era 1.600 mil milhões, ou seja, 1,6 bilhões de dólares. Quando eu saí estava em 800. Eu consegui pagar metade dessa dívida. Diminuímos significativamente também a dívida da Sonangol toda. Aquele médico consultor, que é caro, mas que não foi tão caro porque foi metade do preço do consultoria do ano anterior, conseguiu poupar 40% dos custos operacionais da empresa, conseguiu diminuir a dívida dos combustíveis, conseguiu aumentar a rentabilidade da empresa e apresentamos lucros em 1 ano e meio, 18 meses depois de chegar lá. Uma empresa que está na pré-falência, 18 meses e meio, 18 meses mais tarde consegue apresentar lucros. O resultado foi bom. Mas voltando à questão das consultoras, não é verificável o pagamento que foi feito, portanto, se há essa questão, não se consegue dissipar facilmente, né? Eles conseguem emitir os comprovativos que efetivamente houve este pagamento, porque se dizer que elas não foram pagas. Elas emitiram e confirmaram que foram pagas. Então, Emitiram as notas de pagamento, então onde é que está o problema? emitiram o SWIFT, deram as cartas de confirmação que pagaram, deram as cartas de confirmação com as folhas das horas que trabalharam, pagaram os impostos. As consultoras não reclamam este dinheiro, elas todas confirmam que receberam, que foram pagas. O Estado sabe que elas foram pagas. Os bancos sabem que elas foram pagas. Os valores sabem que elas foram pagas. É uma mentira. Quando o João Lourenço e as autoridades angolanas afirmam que aquele dinheiro não foi para as consultoras e foi para mim pessoalmente, é uma mentira, mas é uma mentira total. Uma mentira que leva 7 anos.
Talvez pelaquela grande máxima que se repetires uma mentira muitas vezes ela vai se tornar verdade. Então é isto que eles fazem, continuam a repetir sempre, sempre, sempre. Já entrevistaram as pessoas da Boston Consulting Group, as pessoas da McKinsey, as pessoas da Price, as pessoas da Korn Ferry, todo mundo confirmou que recebeu. Os SWIFT, já analisaram os SWIFT, já foram ver a transação, a transferência bancária foi de conta para conta, já confirmaram que aquele dinheiro foi para os consultores. 7 anos. Vamos assumir que o que está a dizer seja verdade, que há esta perseguição pessoal com motivações políticas. Qual é esta motivação por Eu parte do presidente João Lourenço? acho que é uma motivação que serve uma agenda política do presidente João Lourenço. A agenda política dele tem a ver com um fictício combate à corrupção, que é um combate à corrupção completamente fictício. Não há combate à corrupção em Angola. Se algo aconteceu nos últimos 7 anos, temos mais corrupção hoje do que tínhamos no passado. Ou pelo menos mais forte e mais violenta e com números muito... E divide-se com que bases? Que há mais corrupção agora do que havia no passado. Olha, primeiro pelo próprio relatório, que foi apresentado pela UNITA no Parlamento, que eu achei um relatório muito pertinente. Achei pena que não tivesse havido nenhum inquérito e que não tivesse tido as consequências que devia ter tido num outro país democrático de direito, quando o segundo maior partido da oposição, que ocupa quase metade do Parlamento, apresenta um documento deste, é um documento que é levado muito a sério. Aquilo foi praticamente arquivado. Além disso, são vários os relatos que nós tivemos e relatos documentados na imprensa de situações onde há ministros que receberam dinheiro e que não sabe a origem desses fundos, desse dinheiro, onde há contratações públicas e adjudicações diretas de bilhões a um ou dois grupos empresariais, sem concorrência alguma e sem se poder se verificar se os preços que essas empresas estão a praticar são preços efetivamente justos. E acha que essa motivação é alimentada por quê? A Igreja Isabel constitui algum perigo, alguma ameaça? Tem algumas aspirações políticas? Acha que aniquilando, digamos assim, passa a expressão, a sua reputação? Porque para já, sendo empresária, os empresários vivem de reputação, né? Tem que ter boa reputação. Mas acha que tendo o seu nome, digamos assim, associado a casos de corrupção, a situações legais na Holanda, em Inglaterra, em Portugal, tudo isso pode fazer com que, de certa forma, consiga aniquilá-la, digamos assim. Com certeza, não há dúvida. Isto é o tradicional lawfare, que é utilizar a mídia, os artigos de mídia e a opinião pública para criar um assassinato de caráter moral, portanto, mostrando a pessoa como sendo uma pessoa corrupta e nefasta para a sociedade, portanto, utilizar artigos de mídia que fazem isto, que depois a seguir, por causa destes artigos, são abertos inquéritos, porque há suspeitas, e em função dessas suspeitas, depois o Estado angolano age e diz, bem, há suspeitas, então nós vamos agir. Vamos agir e, no fundo, estão a validar a história que eles próprios criam, porque quem alimenta a opinião pública e o mídia com estes artigos com falsas afirmações são as autoridades angolanas. Sim, muito habilmente não respondeu a minha questão, mas qual seria a motivação? O que é que a engenheira Isabel apresenta como ameaça para o presidente João Lourenço, tê-la como um inimigo quase que pessoal, digamos assim? Eu acho que eu hoje represento uma nova geração de jovens em África, porque não sou a única neste barco, tem outras pessoas que eu conheço, de outros países africanos também, e nós, nesta nova geração, queremos uma África em que os nossos países nos pertencem, em que nós temos o poder de decidir os nossos próprios destinos, que nós somos empoderados, somos donos das nossas empresas, dos nossos negócios, dos nossos recursos, e queremos uma sociedade que está bem gerida, organizada de outra forma, onde os jovens possam ter emprego, possam ter uma maneira estruturada para comprarem a primeira casa, que haja hipotecas, que haja habitação social, que as escolas tenham qualidade. Esta nova geração dos africanos, digamos mais ou menos da minha idade, é aquela que vem logo a seguir as independências. Os nossos avós foram colonizados, os nossos pais fizeram a independência.
E nós fomos talvez os primeiros que tivemos acesso à educação com qualidade e a sermos expostos para o mundo. Hoje somos muito mais expostos, conhecemos outros países, outras culturas, temos outras ambições. E esta força nova é uma força que preocupa aos líderes mais antigos, digamos assim. Não a todos, porque há líderes antigos em África que reconhecem a mudança e que aceitam e que fazem parte e que os países têm uma história de sucesso. Sim, mas existe um choque geracional, isso aí temos que admitir que sim. Isto que temos que admitir que sim. Por outro lado, eu tive o cuidado, isso por defeito de profissão, fui ver as suas redes sociais, pelo menos as com mais notoriedade, o Facebook e o Instagram, e tem mais de 1 milhão de seguidores, e usei algumas métricas para avaliar os comentários que ele tem feito, e quase que mais de 70%, 80% são comentários relacionados com o regresso a Angola e dos tempos em que a Engenheira Isabel tinha proporcionado, digamos assim, empregos a alguns jovens, né, que hoje até estão no desemprego. Mas vou ser muito perentório, uma pergunta muito objetiva. Tem aspirações políticas? Um dia pensa em candidatar-se às eleições em Angola, por exemplo? É uma ideia que lhe ocorre? Eu sempre disse e vou responder a mesma coisa porque efetivamente é o que eu acredito. Eu quero servir o meu país. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de servir o meu país na política. Eu já servi o meu país na economia, no desenvolvimento económico, ajudei a fazer crescer a economia angolana, ajudei a ser um motorzinho da economia, porque eu gosto de pensar que nós, os empresários, somos uma espécie de um motorzinho que fica ali a fazer girar a economia e quero contribuir para Angola. É um país que eu amo, é a minha pátria, eu cresci em Angola e há 7 anos que não lá vou, portanto tenho imensas saudades e um dia espero, não sei, porque não poder regressar, com certeza, e servir o meu país da forma que for necessário, que seja política, que seja economia, eh, que seja até porque não com obras sociais, porque não até trabalhar apenas com obras sociais ou educação ou crianças, mas continuar a servir a Mas Angola. neste caso em particular, alguma vez lhe ocorreu ou lhe ocorre em um dia candidatar-se às eleições em Angola? Uma resposta muito simples, sim ou não? Não é uma ideia que me é estranha, não é algo que eu não acredito que possa fazer parte do meu futuro, pode fazer parte do meu futuro, com certeza, não se algum dia for o caso, não fugirei à responsabilidade, estarei para servir, porque a liderar é muita responsabilidade, servir é muita responsabilidade, nós damos muito mais do que aquilo que recebemos. Hã, e é uma tarefa que será sem dúvida muito, muito difícil. E nem todos nós temos a sorte de um dia estar nesta posição. Hoje eu sinto pena que as pessoas que estão na posição de poder liderar Angola que podiam fazer tanto para criar uma mudança positiva, conseguir criar uma sociedade boa para os angolanos, que não o façam, porque eles têm uma responsabilidade enorme, mas o que sinto hoje é que a liderança que existe em Angola não é uma liderança que serve, é uma liderança que se serve a si própria. Muito bem. Por outro lado, a nossa Constituição não permite que existam candidatos independentes, não é? A menos que hajam reformas que possam possibilitar essa ideia. Se candidatasse um dia, seria pelo MPLA, ou já não se revê neste partido? Porque só tem ideia que a Engenheira Isabel é do MPLA. Aliás, há imagens suas com cascola e com bandeira e com o bonezinho, não é? Mas não fez parte do bureau político. Bom, não, eu nunca fiz parte do grupo político, nunca fiz parte do Comitê Central. Participei em alguns congressos como convidada. O meu pai foi presidente do partido, portanto, por essa razão, por questões familiares e protocolares, nós às vezes o acompanhamos. Eu acredito que amanhã, no futuro, haverá um cenário político em Angola com mais partidos do que há hoje. Digo isto porque vejo um bocadinho outros Ok, países africanos, latitudes. sim, Quénia, Zâmbia, Os partidos tradicionais começam a perder alguma espessura, digamos assim. sim, Gana, enfim. Se olhamos para outros países, vimos agora em Moçambique, Certo. onde temos um terceiro partido que entrou, né? Porque antigamente havia a Renamo, a Frelimo e agora entrou Demos. Certo. Portanto, isto é uma tendência natural.
Vai com certeza haver mais partidos políticos, porque haverá mais vozes, mais pessoas a quererem participar. Acho que hoje um dos problemas que nós temos é a falta de interesse em participar na vida política. Os jovens têm receio, têm medo de participar na vida política. Ficou assim um bocadinho de género, isto é reservado só para certas pessoas. Mas depende, porque há uns jovens que se servem do partido e da política, não é? Mas isso é um nicho muito pequeno, não é? Mas volto a insistir. Se hipoteticamente acontecesse, não seria pelo MPLA, então é isso que me está a dizer. Não sei, como diz, é muito hipotético. Todos os partidos são evolutivos também, né? Porque olhamos mesmo para a própria história do MPLA. O MPLA começou como um partido trabalhista, quase que de esquerda, depois foi para o centro, depois foi para o centro mais direita. Hoje, digamos, não se percebe muito bem o que é. Ou é híbrido. Exatamente. Portanto, todos os partidos são evolutivos e é difícil dizer taxativamente eh, que partido eu me poderia rever. Eu acho que vai depender muito da política que aquele partido apresentar, da visão que ele terá para o meu país, e aí eu poderia escolher, olha, eu revejo-me neste partido ou naquele. Eu sou mais pelo capital, ou seja, eu sou mais de direita, acredito na economia, acredito eh, que a mudança vem pelo investimento, vem pelo setor privado, que o setor privado tem muito a contribuir. Acredito num papel do Estado menor. Acho que o Estado para mim é mais um órgão regulador, digamos assim. Eu não acho que o Estado não devia estar no setor económico. Não faz sentido. Eu prefiro um Estado que gere bem, Uma mão invisível, digamos assim, não é? um Estado que gere bem do ponto de vista administrativo. O que é que isso quer dizer concretamente? Para que os documentos não demorem quando se vai tratar uma licença, que saia rápido, que quando se vai fazer um alvará, que saia no mesmo dia, se for tratar do BI é do mesmo dia. O Estado já tem tanto trabalho que se ele gerir É uma máquina bem, muito pesada, não é? O se excesso de gordura e o excesso de burocracia. mas se ele gerir bem esta burocracia, se ela for expedita e rápida, a economia cresce. Então, para mim, os Estados têm que focar nisso. Têm que se focar em ser eficazes na administração. E tudo o resto, eh, ao privado, com exceção, claro, do bem-estar social, porque o Estado tem que estar sempre ao lado e a proteger o bem-estar social. As pessoas mais pobres, mais carenciadas, a educação gratuita, garantir que todo mundo tem acesso a oportunidades de educação, saúde, isso o Estado, claro que tem que proteger, mas o resto, que é a economia, eu acho que é deixar as pessoas trabalharem, construírem, fazerem os seus negócios, construírem um país. Eu não sei se a memória não me atraiçoa, não sei se foi no âmbito da Sonangol ou da Unitel, que a engenheira Isabel liderava um projeto que consistia ou que consistiu em proporcionar bolsas de estudos a jovens que foram fazer um estágio ou uma formação em Oxford, acho eu, para projetos agrícolas, e depois acho que regressaram para Angola para poder então dar os seus subsídios daquilo que tinham aprendido. Como é que está este projeto? Porque é um projeto efetivamente inovador, não é? Porque hoje em dia os países estão virados para a agricultura, para a revolução verde, não é? Que é a agricultura, que é a produção de alimentos. Portanto, queria perceber qual é a sua visão do ponto de vista produtivo, porque andamos muitos anos virados para É para a importante. questão da Dutch disease, não é? A doença holandesa em que o petróleo era, na verdade, a única commodity que tinha verdadeiramente importância, mas não se canalizaram esses lucros para se desenvolver outras áreas. Como é que está esse seu projeto? Morreu? Continua? Este é um projeto de bolsa de estudo que eu comecei na Unitel. Portanto, não só bolsa de estudo para o ramo agrícola. Que algum dado eu tive bem, Não, está correto, está correto. Temos na Unitel o projeto de bolsas de estudo. certo? Portanto, nós temos o projeto de bolsas de estudo internas para a universidade, para estudantes internas em Angola. Um para mulheres também que queiram fazer tecnologia e este era específico para jovens que quisessem e pudessem, tivessem o talento para o ramo da agricultura em universidades e faculdades muito boas, muito conceituadas na Inglaterra. Eu acho que este projeto, infelizmente, depois da minha saída da Unitel, foi descontinuado. Acho que a Unitel não continuou, que é uma pena, porque o setor primário, que é a agricultura e a produção, digamos assim, a segurança alimentar, é fundamental. E concordo com a Irlanda, que é verdade que nós que olhamos agora para o nosso legado, nós temos uma deficiência muito grande no setor agrícola, não produzimos quase nada.
estamos, talvez de alguma maneira, indoctrinados que não conseguimos produzir. As pessoas acreditam que, mas em Angola não se consegue fazer agricultura, não se consegue produzir. Mas aí vou criticar também o papel do governo, porque um país para ter produção agrícola tem que ter subsídios e tem que ter intervenção do governo. Mas aí teremos que recuar muito mais anos ao governo do seu pai também. Concordo. Eu acho que na altura havia duas questões. Primeiro, é preciso perceber que até 2002 havia guerra. Portanto, apostar na agricultura era difícil, por causa da guerra em si. Então, obviamente, que a agricultura era muito, muito limitada. Pela insegurança, pela movimentação das pessoas. Também havia a questão das minas. Sim, mas de 2012 a 2017 não se fez muito investimento na agricultura e aí já não havia guerra, engenheira Isabel. 2002 até 2017 começaram-se a fazer os investimentos na agricultura. Começaram-se primeiro com a questão da desminagem, que foi lenta, muito lenta, até 2009, 2010 a desminagem, e depois pouco a pouco a retoma da agricultura. Eu concordo que deveria ter havido mais investimento do Estado e do governo na agricultura. Mas eu queria fazer uma ressalva. Não participei na criação de políticas do governo de Angola. Não participei na criação de políticas de agricultura ou de nenhum ramo, porque eu nunca fui do Estado. Eu nunca fiz parte do Eu governo. fiz a ressalva porque é importante fazendo essa cronologia para podermos dar algum enquadramento ao que estamos a dizer, não é? Sem dúvida. Eu tinha de dizer que tinha isso, eu não posso negar isso, dizer que de facto o seu pai, na qualidade de governo de presidente de Angola, também não fez muito investimento neste setor, não é? Pode ter feito algumas palpável, de grande relevo, não é? Eu percebo a robustez da sua argumentação, mas quero rebater. Vou continuar e vou dizer que eu gostaria de ter visto, do ponto de vista, e aí quando, personalizando o presidente, e está certo, porque é líder, Sim. que pudesse ter havido mais investimento na agricultura, mas também quero contrapor a dizer que empresas como a AgroLíder, que começaram a ter grandes produções, as empresas que produzem em Bengala, banana, empresas mesmo como a Unitel, começaram a produzir milho, com Unicanda, empresas que começaram a fazer frango, por exemplo, agora esqueço o nome, acho que é Avicucci, né? Avibon ou Vicucci? Avicucci. Portanto, são empresas agrícolas. Estas empresas começam a surgir e começam a produzir. Nós importávamos ovos em Angola, deixou-se de importar ovos. Nós importávamos frango, mas a Avicucci começou a fornecer frango. Eu lembro-me, quando nós começamos o Candando, um dos projetos que nós fizemos foi comprar local. E temos cerca de 300 fazendas, fazendas e produtores nacionais que trabalhavam connosco no país todo. Batata do Ambo, maracujá do Kwanza Norte, obviamente frutas e legumes de várias regiões, manga, abacaxi, tomate, cebola, alface. Quando chegava ao Candando e olhava-se para aquela geleira, né? Onde estão as frutas frigoríficas, 90% era tudo de produção local. E tinha tudo, a fotografia tinha tudo, pimentos, pepinos, alfaces, tomate, cebola, batata, tudo já local. Inclusive iogurte, já havia 3 ou 4 fábricas de iogurte também que produziam. E isto porque a agricultura tem que ter pontos de distribuição. À medida que os pontos de distribuição, como o Candando, surgiram, o Quero surgiram e que começaram a comprar aos produtores locais para eles terem plataformas de distribuição, eles também começaram a produzir mais. Ou seja, a agricultura e a distribuição estão interligadas, é tudo passo a passo. E sim, demorou tempo, mas já estava a começar, já estava a fazer alguma coisa. Demorou tempo e havia um outro problema, é que os custos de produção eram altíssimos e até mesmo o transporte dos produtos, porque não havia estradas em condições. E a energia, a eletricidade também é cara, porque é feita com gerador. Portanto, nós íamos ao Candando e o Quero e percebíamos que o preço da produção local
dos produtos locais e dos produtos exportados, não havia assim uma grande diferença, não é? Em Mas, alguns itens, mas consegue-se perceber que isso tudo está todo ligado às questões. Bem, e não esqueçamos que a agricultura de fora é subvencionada. Sim. Porque todos os produtores de França que produzem leite, o governo dá dinheiro que é para eles venderem leite abaixo do custo de produção. Sim. Os produtores de frango nos Estados Unidos, o Estado dá dinheiro aos produtores que é para eles conseguirem ter custos de produção mais baixos. Claro que num país em que o Estado não dá subsídios nem subvenções aos agricultores, eles vão produzir a um custo um pouquinho mais elevado. É normal. Mas em todo caso, já estava a começar. Eu acho que havia ali um bom início, havia boas iniciativas, muitas privadas, interligadas com a redistribuição a venderem os produtos nacionais e, sobretudo, havia um orgulho nacional também. As pessoas chegavam e gostavam de comprar e de encontrar E produtos locais. aquilo que vai percebendo hoje, acha que houve um retrocesso naquilo que foi feito já? Ui, muito grande. Hoje, no Candando, nós vimos que diminuiu muito o número de fornecedores que tínhamos. Muitos fecharam. Muitos, infelizmente, não aguentaram com estas novas medidas políticas e económicas, os impostos, as inspeções constantes pelos inspectores, com várias multas, a desvalorização da moeda também, o aumento do custo do combustível. Muitos produtores não aguentaram e acabaram por diminuir muito, porque já não era rentável, quase que já não era viável continuarem a produzir. Se tivesse um cargo ministerial em Angola com alguma autonomia, com algum poder, quais seriam as medidas primordiais, pelo menos 3 ou 4, que tu tomaria de imediato? Eu acho que em Angola o mais importante neste momento é restabelecer a confiança interna das pessoas, a confiança externa, Acha que em Angola não há confiança interna por parte da população relativamente ao governo? não. A confiança vem de saber o que é o dia do amanhã. Se eu sei o que é o dia do amanhã, ou seja, se eu sei o meu rumo, se eu sei o meu caminho, se eu sei o plano, Ter uma agenda. e eu sei que sim, eu sei que este é o plano, olha, o plano é este. Hoje estamos aqui, daqui a 3 anos ali, daqui a 5 anos ali. E eu vou ser consistente, e eu vou manter a minha palavra, a minha parte do plano, a minha parte do meu compromisso. Isso transmite confiança. Hoje em Angola não há um plano, hoje em Angola não há um rumo, não há uma estratégia, as pessoas não sabem para onde vão, não sabem qual é o dia da manhã, qual é a estratégia do governo, qual é o plano, não há. Sem essa confiança, muito difícil haver investimento, muito difícil haver crescimento económico. E externo. Igual. As pessoas, eu gosto sempre de pensar assim, se um investidor externo chega a um país e vê que as pessoas daquele país não estão a ganhar dinheiro, como é que ele vai acreditar que ele vai ganhar dinheiro naquele país? As pessoas vão para ali, o investidor vem onde ele acredita que a economia está boa. A economia está boa, e pá, aqui agora todo mundo está a trabalhar bem, as empresas estão a crescer, eu também quero investir ali, porque ali é que está a crescer. O investidor que venha de fora chega numa economia onde as empresas estão a fechar, onde a economia foi para metade. Em 7 anos a nossa economia foi para metade. Em 7 anos a nossa moeda desvalorizou em 500%. O investidor externo vai ter dificuldade, vai dizer, mas eu vou investir neste país. Vou receber kwanzas. E a moeda vai desvalorizar, e depois como é que eu faço? Para ter o retorno do meu investimento. A economia está cada vez a diminuir. As pessoas estão cada vez a comprar menos. Então para que é que eu vou produzir? A quem é que eu vou vender? Investidores são inteligentes e depois há muitos países para investir. Angola é um. Mas nós, os angolanos e Angola, nós estamos a concorrer com o resto do mundo. Que as pessoas querem investir também no Congo, outros querem investir na Nigéria, outros querem investir no Brasil, outros querem investir na Índia. E Angola tem que ser uma plataforma de investimento atrativa. Confiança, segurança jurídica, que também não temos. Uma moeda estável e convertível, que também não temos. Enfim, temos alguns desafios ainda pela frente. Muito bem, nós estamos quase a terminar essa entrevista, mas 2 perguntas que eu quero fazer. Uma está relacionada, pronto, sabe-se que tem a sua família no Reino Unido, em Inglaterra, e de que forma é que estas medidas vão afetar aquilo que é a sua gestão familiar como mãe, que é seguramente a figura de proa da sua família, não é? Tendo agora os bens congelados e a proibição de
viajar para o UK, uma vez que tem lá os seus familiares. Outra questão está relacionada com a questão dos restos mortais do seu pai em Angola. De que forma é que consegue ganhar motivação e energias para gerir esses dois aspectos? Não há dúvidas que isto é uma conversa difícil, porque é uma conversa pessoal e são temas muito difíceis. Talvez as pessoas não se deem conta porque acreditam que sanções têm a ver com congelamento de bens. Primeiro, quer dizer que na Inglaterra a única coisa que eu tenho é casas, a nada. Não tenho empresas, nunca trabalhei na Inglaterra, não tenho dinheiro, não contas bancárias, tenho casas. Casas onde vive a minha família. E é difícil porque afeta. Já não tem casas agora. Estão confiscadas, estão congeladas, Certo. digamos assim. Não estão confiscadas, mas estão congeladas. Mas as sanções são medidas diabólicas, porque o nível que interferem, eu acho, não sei se o público consegue imaginar, mas, por exemplo, eu não posso pagar a água de casa, não posso pagar a luz da minha casa, não posso pagar o gás da minha casa, não posso pagar o telefone, não posso pagar a internet, não posso pagar aquecimento, não posso pagar propinas escolares das crianças. Portanto, são medidas fortíssimas, principalmente quando são feitas num quadro injusto e incorreto e factualmente incorreto. Porque, como eu disse, o dinheiro não é dinheiro do Estado angolano, é dinheiro privado da sociedade Unitel, não foi para comprar nenhum bem meu pessoal, foi para comprar ações de uma empresa cotada na Bolsa em Portugal, de telecomunicações, a nós. Portanto, não há aqui nenhum ato de corrupção possível, não há. Sim, mas aqui parte-se do princípio que esses bens adquiriu-os com este dinheiro. Ou é, Sim, sim, os bens, os 440 milhões foram para comprar ações da nós. não, os seus bens pessoais, ou essa presunção é errática, é Não, essa presunção é errada, porque já tinha os bens antes de... mas que já tinha a minha a casa onde morava, a minha casa de família, muito, muito, muito antes destas a compras. Esta é a casa que alegadamente ia fazer remodelações no valor de 6 milhões de libras. Lembra que a casa Não ia fazer as remodelações, mas é a casa. chegou a fazer as Remodelação, não, porque aquela notícia não era verdadeira. A casa, não, aquela notícia não era verdadeira. Mas a casa é da casa de família. a gastar essa soma. Assim, até podia ter gasto, porque eu não vou esconder que as minhas empresas eram rentáveis e davam dividendos. Os dividendos eram declarados e os impostos eram pagos ao Estado. Nós pagávamos o imposto industrial, 35% ao Estado, portanto, os dividendos eram dividendos de todos os acionistas receberam estes dividendos. Eu não sou a única, os outros também receberam. Mas não, estas minhas casas são casas pessoais de família e o que é duro, efetivamente, nestas medidas que são injustas e incorretas, porque factualmente estão erradas, é o impacto pessoal. Porque os meus filhos hoje não podem estudar. É complicado. Bem, por outro lado, a engenheira Isabel suscita no público, e não me esqueci da questão do seu pai, dos restos mortais, várias reações. Não é? Há quem goste muito de si e há quem entende que é uma das culpadas ou causadora do mal que enferma os angolanos. O que eu lhe pergunto é se todas as noites consegue dormir bem com este peso que carrega aos ombros. Sempre regi a minha vida pelo meu compasso moral. E o meu compasso moral é de fazer bem ao próximo, não de fazer mal ao próximo. Sou uma pessoa responsável. Comecei a estudar muito nova, fui para a escola com 4 anos, acabei a faculdade com 21 anos, comecei a trabalhar aos 23 e sempre acreditei que aquilo que eu tenho que fazer é melhor para os outros. Fazer para mim e também fazer muito bem e melhor para os outros. É normal que muita gente que não me conheça me critique, não poderia agradar a todos, sobretudo quem não me conhece. Há muita coisa talvez dita sobre mim, muita imagem pintada no imaginário público, que faz com que as pessoas tenham uma imagem minha de uma certa forma, porque durante muito tempo eu contribuí pouco para a minha narrativa. Ou seja, eu nunca escrevi um livro a explicar de onde é que eu vinha, como é que eu fiz as coisas, nunca expliquei como é que eu construí os meus negócios. Isso foi um erro. Eu devia ter comunicado mais, devia ter
Eh, Porque eu sou uma pessoa um bocado fechada, digamos assim, sou um bocado introvertida. Hoje já tenho redes sociais, já começo a comunicar um pouco mais, mas antes, sobretudo, ainda era mais tímida e mais retraída. E efetivamente, quem não me conhece e que ouve esta narrativa da minha pessoa, que muitas vezes é contada por outros, e que é uma narrativa às vezes não positiva, negativa, inclusive, pode não gostar do que ouve, ou do que vê, ou de quem acha que eu sou. E acredito que quem gosta de mim, ou quem, digamos assim, toma o meu lado, são pessoas que me conhecem ou que conhecem melhor a minha história, que conhecem o meu percurso, ou porque partilharam por via das minhas empresas o meu caminho, eh, ou porque efetivamente seguem-me de mais próximo. Mas é normal ter críticos, é normal ter pessoas que gostem, que não gostem. Eu, quando vou dormir à noite, porque isto é uma pergunta importante, eu durmo com um sentimento muito forte de gratidão, de agradecer que eu fiz, de ter tido a oportunidade todos os dias, e ainda tenho até hoje, na medida do possível, continuar a contribuir para um mundo melhor e para causas mais positivas, e fazer parte daqueles que transformam para o bem e não para o mal. Bem, voltando então à questão do seu pai, cujos restos mortais ainda estão reservados, digamos assim, ao poder político, entre aspas, não é? Vocês não têm acesso ao contacto com os restos mortais do seu pai e todo aquele processo que houve, o seu passamento físico a partir de Barcelona, pelas confusões que houve, a forma como foi transportado para Angola, a ausência de honras de Estado, isso efetivamente é algo que abalou e mexeu com a vossa família. Eh, Como é que gera estas emoções? Eu acho que hoje o meu pai é refém. É refém de quem? É refém do poder político e de João Lourenço, que no fundo utiliza toda a imagem de José Eduardo Santos, presidente dos Santos, para uma agenda política. Falando agora só de um ponto de vista pessoal e emocional meu, eu fiquei muito triste de não poder ter ido ao funeral do meu pai. É difícil, é duro. Infelizmente não foi possível. Ok, então a engenheira considera que houve um tratamento muito difícil e malicioso da forma como tudo está a ser gerido. Até hoje não conseguem ter contacto com os restos mortais do seu pai. Ficamos muito tristes sempre que não podemos ir, que seja a data de aniversário, ou do dia dos finados, ou agora, por exemplo, ou como vai ser o dia da família, o dia de Natal, que a gente não se possa reunir e que não possa ir prestar o nosso respeito e pôr flores, passar um momento. É difícil, mas não nos é permitido. O seu pai pareceu-nos ser um homem de poucas palavras. Naturalmente, ele terá contado vários episódios e várias situações da sua vida política, que a engenheira Isabel naturalmente as guardou e que nunca, ou até o momento nunca expôs, não é? Mas por outro lado, consegue perceber que essa lealdade que tem, digamos assim, não é retribuída por parte do executivo angolano. A lealdade hoje do MPLA em relação ao meu pai? A forma como foi tratada e de indivíduos que outrora pertenceram ao seu executivo, ministros, governadores, que de certa forma, face a algumas situações, não se conseguiram pronunciar de forma perentória e afirmar-se em respeito e também em defesa do bom nome e da honra do presidente José Eduardo dos Santos. Primeiro essa leitura que temos feito daquilo que é a vossa interpretação dos factos. Acha, Não, não, dificuldade. eu gostava de ter visto mais amizade, em primeiro lugar, que eles tivessem sido mais amigos, em segundo, mais camaradas, uma vez que dizem que são camaradas e que foram anos e anos desde o Maqui, o Congo, a guerra, a independência, a luta pela libertação, mas depois da luta contra a África do Sul, a apartheid. Foram tantos anos. Eu gostava que tivessem sido mais amigos, mais leais e, sobretudo, mais corajosos.
não terem coragem. Isso é uma pena. Porque acho que nós, quando temos amigos, temos que defendê-los até ao fim. Lealdade e coragem, muito importante. Sim, e eram indivíduos que os víamos perfilados enfim, a expressão mesmo essa, bajulavam os Eduardo Santos e era uma referência. E hoje vemos praticamente costas viradas e não conseguem sequer ter a dignidade de se porem em pé e repudiar tudo aquilo que não se entender, não é? Como seres humanos, indivíduos com experiência governativa, conseguir pelo menos afirmar isso, não é? A estrutura da pessoa, digamos assim, a estrutura individual, o caráter, é fundamental. E o caráter repousa nisso. Nós não podemos ser uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Temos que ser coerentes, consistentes nas nossas ações. Foi isso que meu pai me ensinou e é isso que eu espero dos outros e acho que falta esta coerência. Falta esta coragem, falta esta amizade, falta esta capacidade de efetivamente ser consistente e verdadeiro. Engenheira, vamos terminar por aqui com a promessa de que voltaremos. Agradeço-lhe imenso, muito obrigado por ter aceitado Obrigada. o nosso convite e tive muito gosto. Elander, foi realmente um verdadeiro prazer. Você chamou-me de engenheiro, eu estou-lhe a chamar pelo primeiro nome. Espero que não se ofenda com isso. Força do lado. Não, eu por acaso não tenho essa. Se calhar devia ter perguntado como é que eu me dirijo assim lá no início da entrevista, mas não perguntei. Tu trata-me por Erlander, sim. Pronto, sim. Então eu queria agradecer esta oportunidade. Foi realmente um verdadeiro prazer. Tá? Eu já tinha acompanhado o seu trabalho antes e para mim foi um privilégio estar aqui hoje e podemos conversar, falar sobre estes vários tópicos que eu espero que ajudem um bocadinho a esclarecer algumas das questões que o público em geral possa ter. Muito obrigada. Ok, muito obrigado. Bom, caros amigos, termina aqui a nossa conversa com a engenheira Isabel dos Santos. Nós voltaremos numa outra oportunidade.